Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Ailon e será que teria alguma chance dele voltar para o Paysandu nessa atual temporada? Até porque é uma posição que o Paysandu é bem carente, centroavante, meia, essas duas funções que ele pode fazer. Teve uma boa passagem há muito tempo, né, em 2015, pela equipe do Paysandu. Assim, não foi números, meu Deus, sensacionais, artilheiros do Brasil, não. 47 jogos, 8 gols e uma assistência, mas depois disso viveu uma boa fase para alguns outros clubes. No Ceará ajudou o clube a conseguir o acesso no ano passado e nesse ano, antes da parada do Mundial, eu até pensava que ele nem iria mais vestir a camisa do Ceará. Não foi o que aconteceu, ele atuou na última partida e isso até por um lado é bom para o Paysandu, caso ele perca espaço até o fim da janela, né, até o início do mês de agosto. Vou explicar aqui as situações para vocês. Quero falar também sobre o Mário Sérgio, onde que ele está jogando depois de viver uma boa fase aqui no Brasil, tanto pelo Paysandu quanto pela Chapecoense, e outros nomes que foram especulados para essa camisa 9, que eu acho que o Paysandu errou nas contratações para esse ano. Vou trazer aqui tudo para vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca que é de 69 mil inscritos. Lembrando, assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração. Então contei com seu like, sua inscrição, certamente nos ajuda bastante. E aqui que nós já trouxemos diversos conteúdos, né, do Paysandu, trazemos conteúdos também do Remo, do Vitória, do Santa Cruz. Então, para você não perder nada, já se inscreva, ative também aqui o sininho e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, vamos falar aqui sobre ele, né? O Mário Sérgio, que dos nomes para centroavante recente foi o que mais deu alegria, né, para o torcedor do Paysandu, ajudando no acesso lá em 2023 com 44 jogos e 22 gols marcados, né? Jogador então que tem 29 anos e foi para o futebol japonês depois de terminar o seu vínculo com a equipe. Eu não sei se estava ao Mirassol ou se ainda já tinha um vínculo definitivo com a Chape, né? Acho que foi um vínculo definitivo. Porque é engraçado, o Mirassol deve estar chateado, né? Porque é um clube que acreditou nele quando se destacou lá no Fluminense do Piauí, 30 jogos e 24 gols. Aí ele chegou para o Mirassol em 2022. Naquele ano, se não tiver enganado, o Mirassol conquista, né, a Série C, sobe, ele só jogou 5 jogos. Foi emprestado para o Paysandu em 2023, desempenho sensacional. No século foi um dos jogadores que mais marcaram gols, né? Acho que está no top 3 em uma só temporada, 22 gols em 44 jogos, junto ali com o Nicolas, com o Bergson, com o Cassiano. Isso forma aí um dos atacantes que deixou uma boa impressão. Ele volta para o Mirassol em 2024, no Campeonato Estadual, 7 jogos, só um gol, e aí vai para a Chapecoense, onde termina em 2024 e começa esse ano muito bem, né? Somando aí no total pela Chapecoense 17 gols em 52 jogos. E indo lá para o futebol japonês, por incrível que pareça, da segunda divisão, tá? Até acho que ele teria futebol para a primeira, mas não vou julgar também. Ele foi aí no mês de junho para o futebol japonês, certamente, né? Um salário muito bom, morar no Japão também não deve ser uma ideia ruim. E aí, na atual temporada lá na Liga, 5 jogos, um gol. Tá sendo um reserva pelo que eu vi aqui, mas deve ser por questão de adaptação, né? Porque certamente é muito melhor do que os jogadores que tem lá. Tá aí numa fase de adaptação ainda, né? Então é uma pena ele ter saído naquela situação. Até um dos nomes que é igual eu falo, né? O Paysandu também poderia ter mantido ele, poderia ter segurado na Série C, aí conseguiu acesso para a Série B, certamente ele teria um bom desempenho e aí vende esse jogador para o futebol japonês, né? Então acho que está faltando isso pro Paysandu fazer essas vendas. Ah, Gustavo, mas será que teria mercado, né? Será que daria para vender o jogador? Olha, tem até um nome aqui, por exemplo, né, do Rafael Elias, né, ex-Cruzeiro, que era conhecido como Papagaio. É claro, ele é mais novo, ele tem 26 e o Mário Sérgio, ele fez agora 29, né, mas tinha 28. Tinha isso, 28 ou 26. Ele pertencia ao Cruzeiro, não foi muito bem pelo Cruzeiro, foi emprestado para um time do Japão e aí, né, também segunda divisão e subiu para a primeira. Ele foi lá e foi vendido por 1 milhão e 400 mil euros, ou seja, 9 milhões de reais. Então por que o Paysandu não poderia fazer algo nisso também? É um clube grande, com certeza revela bons jogadores, isso é óbvio. Eu acho que poderia ter pensado em algo nesse sentido e aí acabou, né, perdendo questão técnica, questão financeira e indo para um clube também igual para a Chapecoense, que não ia brigar por títulos ou tinha um salário muito mais alto do que o Paysandu poderia oferecer. É claro, ele saiu um pouco queimado, mas se tivesse um vínculo definitivo com o Paysandu, certamente seria outra história. Pode deixar sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo ou não e se você vê, né, no futuro não tão distante uma volta do atacante de 29 anos de idade. Bom, vamos falar aqui sobre essa história envolvendo o Ailon. Lembrando, né, não é que tem uma procura, o Paysandu tem um interesse na contratação, mas é um nome que, sinceramente, eu não ficaria surpreso se nas próximas semanas viessem à tona, independente, se for para essa atual temporada ou para o ano que vem. O jogador que tem 33 anos de idade, nesse ano agora, né, soma só 23 jogos e 4 gols, realmente um desempenho bem ruim, um gol só
na Série A e ajudou o Ceará a conseguir o acesso no ano passado. Para falar bem a verdade, é um nome que, se fosse depender da torcida, não teria essa renovação de contrato para esse ano. Mas pelas faltas de opções, e isso eu acho que foi um dos motivos que o Ceará acabou renovando com ele no ano passado e ainda mantém ele agora para julho, depois da Copa do Mundo, é pela falta de opções. Porque se você olha aqui dos últimos 12 jogos dele na Série B, ele só marcou um gol, né? Então realmente deixou muito a desejar nesse período na competição, apesar de que no retrospecto geral não foi um ano ruim, né? Foram 10 gols na Série B, não é um desempenho ruim, e 14 gols na temporada, mas em 53 jogos, né? Então o Ailon é um jogador que eu acho que para quem vai contratar ele vai esperar isso, né? 10 gols na Série B, tá ótimo. Não acho que é um jogador também, apesar de muitas das vezes jogar como centroavante, vai marcar 35 gols no ano. Não é bem assim ao decorrer da carreira dele também, né? Porque ele pode fazer outras funções, não vai ser só aquele camisa 9 dentro da área, não é. Ele pode jogar pela ponta, pode jogar no meio. Tá aqui o mapa de movimentação dele na Série B do ano passado. Inclusive aqui no jogo contra o Paysandu foi bem, né? Nota média de 7.1. Eu lembro desse jogo aqui, né? Vitória do Ceará em casa. Ele jogou aqui essa partida, se não estiver enganado, ele não deu nenhum gol, nenhuma assistência não, né? Não, só teve uma boa partida mesmo. Enfim, e aí o que acontece? Esse ano, igual eu falei, eu pensei que ele iria sair do clube, porque se você olha até antes da parada da Copa do Mundo, né? O último jogo aqui, ó, contra o Atlético Mineiro, jogou 4 minutos, ainda volta. Não atua contra o Ceará, contra o Sport, fica no banco. Antes da parada aqui também, ó, vinha sendo reserva, entrando ali faltando alguns minutos. Só que voltando agora os jogos dessa última semana, um jogo em cima do outro, né? Copa do Nordeste, tem o Brasileirão, o Ceará tá com o calendário cheio. Jogou 70 minutos contra o Corinthians, acabou perdendo em casa, e mais 22 minutos derrota também no Beira-Rio contra a equipe do Internacional, né? Então jogou 70 mais 22 minutos, somando 8 jogos na Série A. Por que eu falei que isso é bom? Porque pelo menos ele não pode mais se transferir para um clube da primeira divisão, tá? Então o mercado para ele hoje seria mais a Série B. Então, sim, eu acho que pode ser sim uma boa alternativa. A grande questão é que o Ceará também perdeu alguns nomes no setor ofensivo, e aí ele só tem contrato até o final do ano, que na minha opinião vai ser realmente o que vai acontecer, tá? Ele deve ficar até o final dessa temporada e não renovar o seu vínculo. Mas dependendo, acho que se conseguisse trazer ele antes, né, para resolver esse problema de imediato, porque ele não é só um centroavante. Centroavante, tudo bem. O Paysandu trouxe alguns outros nomes também que pode quebrar esse galho. Mas eu falo também que pode jogar como um meia, pode jogar também pelo lado direito. Então, essa aí seria a minha opinião, né, sobre o Ailon de 33 anos de idade. Caramba, como passa rápido. Eu lembro esses dias o Ailon era uma promessa, né? 10 anos atrás, 2015, 16 era isso, né? Tinha 24, 23 anos e vivia uma boa fase pelo Internacional. Para falar bem a verdade, depois daquele retorno dele do Paysandu para o Internacional, foi um dos melhores momentos da sua carreira, né? Se você pega 2015 e 16, ele somou nesse período 21 gols, mais 4 assistências em um pouco mais de 90 partidas. Depois ainda passa pelo Goiás, América Mineiro e Chapecoense, com desempenho razoável, e aí volta a ter um bom desempenho, se você for pegar nesses últimos 3 anos, 2022, 23 e 24, tem entregado, em média, 13 participações em gols por ano, né? Até mais. Por exemplo, no ano passado, 19 participações, em 2023 pelo Novo Horizontino e 24 pelo Ceará, 17 participações. Enfim, pode deixar sua opinião, aceitaria o Ailon aí como uma boa opção, ou você acha que ele não agregaria em nada, né? Por exemplo, não vai ser um bom centroavante, nem um bom meia, nem um bom ponta. Você pode ter um bom ponto. Eu acho que na Série A ele é tipo isso, né? Não vai ser um jogador que, meu Deus, vai ser a diferença. Mas para a Série B, como ele vinha fazendo nos últimos anos, sinceramente acho que seria sensacional, né? Porque ele foi bem na Série B, né? 2022, 23 e 24, então tenho certeza que é um bom jogador e que vai lembrar, na Série A hoje, né, já não teria mais mercado por conta dele já ter feito 8 jogos. E para finalizar, só falar aqui do Léo Gamalho também, é o nome que tem sido especulado em clubes da Série B, tá? Inclusive no rival, no Remo, teve a especulação. Vamos ver o que o Mirassol vai fazer com o atleta que teve problemas físicos, ainda não conseguiu voltar e, enfim, não acho que vai ser reutilizado, mas vai lembrar, como ele não fez nenhuma partida na Série A, se tiver algum clube precisando, né, de um reforço imediato, uma solução ali para a camisa 9, pode ser que apareça em algum clube da primeira divisão. Vou deixar para vocês aqui também outras sugestões de vídeos aparecendo na tela e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!